12. Enquanto a senhorita Linton passeava pelo parque e jardim, sempre em silêncio e quase sempre em lágrimas, enquanto seu irmão se trancava na biblioteca, entre os livros que nunca abriu, nutrindo, acredito eu, uma vaga e contínua expectativa de que Catherine, arrependendo-se de sua conduta, viesse por conta própria pedir-lhe perdão e buscar uma reconciliação, enquanto Catherine jejuava persistente, sob a ideia provavelmente de que em todas as refeições Edgar sufocaria por sua ausência e que só o orgulho o impedia de correr e lançar-se aos seus pés, eu realizava minhas tarefas domésticas, convencida de que na granja tinha apenas uma alma sensata entre suas paredes, a que se alojava dentro de mim. Não gastava minhas condolências com a senhorita, nem reclamava das atitudes de Catherine. Menos ainda prestava atenção aos suspiros do patrão, que ansiava por ouvir o nome de sua senhora, já que não podia ouvir sua voz. Por mim, eles poderiam fazer o que bem entendessem. Embora tenha sido um processo cansativamente lento, comecei a me alegrar, por fim, em um débil alvorecer de seu progresso. Como pensei a princípio. A senhora Linton, no terceiro dia, destrancou a porta e, tendo acabado a água em seu jarro e decantador, pediu que lhe renovassem o suprimento. Pediu também uma tigela de mingau, pois acreditava que estava morrendo. Defini esse discurso como a ser destinado aos ouvidos de Edgar. Como não acreditava naquilo, mantive suas palavras para mim e levei um pouco de chá e torradas para ela, que comeu como se não houvesse amanhã, e ao terminar, afundou no travesseiro novamente, cerrando as mãos e gemendo. "Ah, eu vou morrer", exclamou ela. "Ninguém se importa com nada sobre mim. Ai, gostaria de não ter comido." Então, um longo tempo depois, a ouvi murmurar. "Não, eu não vou morrer. Ele ficaria feliz com isso. Ele não me ama. Nunca sentiria minha falta." "Deseja algo, senhora?" Perguntei, ainda preservando minha compostura externa, apesar de seu semblante medonho e estranho, e comportamento exagerado. "O que aquele ser apático está fazendo?" Indagou ela, empurrando os grossos cachos emaranhados de seu rosto devastado. "Ele caiu em letargia ou está morto?" "Nenhuma das duas coisas", respondi. "Se fala do Sr. Linton, ele está razoavelmente bem, ao que me parece, embora seus estudos o ocupem um pouco mais de tempo do que deveriam. Ele está constantemente entre seus livros, uma vez que não tem outra companhia." Eu não deveria ter falado assim se soubesse sua verdadeira condição, mas não conseguia afastar a ideia de que aquela forma sofrida de agir era parte da atuação de Catherine. "Entre seus livros?" perguntou ela em confusão. "E eu morrendo, à beira do túmulo. Meu Deus, ele sabe como estou alterada." Continuou ela, olhando para seu reflexo em um espelho pendurado contra o lado oposto da parede. "Aquela é Catherine Linton. Ele deve pensar que estou agindo de forma manhosa, como animal de estimação, brincando talvez. Você não pode informá-lo de que minha condição é assustadoramente séria? Nelly, se não for tarde demais, assim que eu souber como ele se sente, vou escolher entre morrer de fome, o que não seria punição a menos que ele tivesse um coração, ou para me recuperar e deixar este país. O que diz sobre ele é verdade? Cuidado. Ele está realmente tão indiferente à minha vida?" "Ora, senhora", respondi. "O patrão não tem ideia da gravidade de seu tormento. E, é claro, ele não teme que se deixe morrer de fome." "Acha que não? Não pode dizer a ele que vou?" perguntou. "Você pode persuadi-lo. Fale com ele sobre como se sente em relação a isso. Diga que tem certeza de que vou definhar de fome até morrer." "Não. Não se lembra, Sra. Linton, de que comeu com gosto? Amanhã perceberá os bons efeitos de ter se alimentado." "Se eu tivesse certeza de que isso o mataria", interrompeu ela, "eu morreria neste instante. Essas 3 noites terríveis em que não preguei meus olhos. Ai, fui atormentada e assombrada, Nelly. Mas eu começo a imaginar que você não gosta de mim. Que estranho. Achava que, embora todos odiassem e desprezassem uns aos outros, não deixariam de me amar. Todos se tornaram meus inimigos em poucas horas, tenho certeza. Como é triste encontrar a morte cercada por seus rostos frígidos. Isabela, apavorada e com repulsa, com medo de entrar no quarto, pois seria terrível para ela ver Catherine partir. E Edgar solenemente assistindo minha partida, de pé, ao lado da cama. Então faria orações em agradecimento a Deus por restaurar a paz em sua casa, e voltaria para seus livros. Em nome de tudo que há de mais sagrado, porque está enfiado na biblioteca com um monte de livros enquanto eu estou aqui morrendo. Ela não conseguia suportar a ideia que eu havia colocado em sua cabeça, da resignação filosófica do Sr. Linton. Jogando-se de volta na cama, aumentou seu desnorteamento febril até a loucura, e rasgou o travesseiro com os dentes. Em seguida, levantando-se com o corpo em brasas, pediu que abrisse a janela. Estávamos no meio do inverno, o vento soprava forte do nordeste. Então eu me opus.
Suas constantes mudanças de semblante e de humor começaram a me alarmar terrivelmente, recordando-me de sua antiga doença e das recomendações do médico para que não a contrariássemos. 1 minuto antes ela estava agressiva. Depois, apoiada em um braço, e sem perceber minha recusa em obedecê-la, parecia encontrar uma diversão infantil em puxar as penas dos travesseiros que ela acabara de rasgar, colocando-os na cama de acordo com suas diferentes espécies. Sua mente havia se desviado para outros assuntos. Essa aqui é de peru, murmurou para si mesma. E esta pena aqui é de um pato selvagem. E esta é de um pombo. Ah, eles colocaram penas de pombos nos travesseiros. Não me admira que eu não pudesse morrer. Tenho que me lembrar de jogá-lo no chão quando me deitar. E essa aqui é de um galo cegonha. E essa aqui eu reconheceria entre 1000 outras penas. É um abibe, lindo pássaro voando sobre as nossas cabeças no meio da charneca. Queria chegar ao seu ninho. As nuvens haviam tocado o alto da colina e parecia que ia chover. Esta pena foi retirada do orzal. O pássaro não foi baleado. Vimos seu ninho no inverno cheio de pequenos esqueletos. Heathcliff preparou uma armadilha sobre ele, e os mais velhos não ousaram vir. Eu o fiz prometer que nunca mais atiraria em um abibe, e assim ele me atendeu. Sim, aqui tem mais penas. Ele atirou nos meus abibes, Nelly? Algumas dessas penas são vermelhas. Deixe-me ver. Desista dessa travessura de criança. Interrompi arrastando o travesseiro para longe e virando os buracos em direção ao colchão, pois ela estava removendo as penas aos punhados. Deite-se e feche os olhos. Está delirando. A senhora fez uma bagunça. As penas estão voando e caindo como neve. Comecei a recolhê-las. Vejo em você, Nelly, continuou ela sonhadora. Uma mulher idosa. Você tem cabelos grisalhos e ombros curvados. Esta cama é a caverna das fadas sob o penhasco de Penistone. E você está reunindo setas élficas para machucar nossas novilhas, fingindo enquanto estou perto, que são apenas mechas de lã. É o que será daqui a 50 anos. Eu sei que ainda não é assim. E não estou delirando, está enganada. Ou então eu deveria acreditar que você realmente era aquela bruxa velha, e que eu realmente estava sob o penhasco de Penistone. Estou consciente de que é noite, e há 2 velas acesas na mesa fazendo a estante preta brilhar como azeviche. Estante preta? Onde está isso? Perguntei. Está sonhando acordada. Está contra a parede, como sempre esteve, respondeu ela. Mas me parece estranha. Vejo um rosto nela. Não há estante alguma no quarto e nunca houve, disse eu retomando meu assento e fechando a cortina para que eu pudesse observá-la. Você não vê esse rosto? Perguntou ela, olhando seriamente para o espelho. Nada que eu disse a convenceu da ideia de que via um rosto desconhecido, quando na verdade estava a encarar seu próprio reflexo. Então me levantei e cobri o espelho com o chale. Ainda está ali, insistiu ela aflita. E se mexeu. Quem será? Espero que não saia quando você se for. Ah, Nelly, o quarto está mal assombrado. Tenho medo de ficar sozinha. Segurei suas mãos e pedi que se recompusesse, pois uma sucessão de estremecimentos convulsionou seu corpo, e ela continuava com o olhar vidrado no espelho. Não há ninguém ali, insisti. Era apenas a senhora mesma, Catherine, sabe bem. Eu mesma, murmurou ela. E o relógio está batendo 00:30. É verdade, então. Isso é terrível. Seus dedos agarraram os lençóis, e ela tampou os olhos com eles. Eu tentei correr até a porta na intenção de chamar o Sr. Linton, mas fui interrompida por um grito agudo que me fez voltar. O chale tinha caído do espelho. Mas o que foi? Gritei. Quem é covarde, então? Acorde, aquilo ali é um espelho, Sra. Linton. É seu reflexo que vê nele, e o meu também, pois estou ao seu lado. Tremendo e confusa, ela me segurou rápido, mas o horror gradualmente passou de seu semblante. Sua palidez deu lugar a um brilho de vergonha. Céus, achei que estava em casa, suspirou. Pensei que estava deitada em meu quarto no Morro dos Ventos Uivantes. Estou fraca e meu cérebro está confuso. Por isso gritei inconscientemente. Não diga nada, mas fique aqui comigo. Tenho medo de dormir, meus sonhos me apavoram. Um sono profundo lhe faria bem, senhora. Respondi. E espero que todo esse tormento a impeça de tentar morrer de fome novamente. Ah, queria eu estar na minha própria cama, na minha velha casa. Continuou ela amargamente torcendo as mãos. E aquele vento soprando nos abetos próximos à janela. Deixe-me sentir. Vem direto da charneca. Deixe-me respirá-lo um pouco. Para acalmá-la, segurei a janela entreaberta alguns segundos. Uma rajada de frio entrou. Fechei e voltei para onde estava sentada. Ela estava imóvel, seu rosto banhado em lágrimas. O esgotamento do corpo havia subjugado inteiramente seu espírito.
Nossa Catherine, impetuosa, não passava de uma menininha aos prantos. Quanto tempo se passou desde que me enclausurei aqui? Perguntou ela, revivendo de repente. Era noite de segunda-feira, respondi. E hoje é noite de quinta-feira, ou melhor, manhã de sexta-feira. O quê? Da mesma semana? Perguntou ela. Só esse breve tempo? Tempo suficiente para viver com nada além de água fria e mau humor. Observei. Bem, parece-me um número bem cansativo de horas, murmurou ela em desconfiança. Provavelmente foram mais. Lembro-me de estar na sala depois que eles brigaram. Edgar cruelmente me provocando e eu correndo em desespero para este quarto. Assim que fechei a porta, escuridão total me oprimiu e caí no chão. Não conseguia explicar para Edgar o quão certo eu acabaria por ter um ataque, ou enlouquecer de raiva, se ele persistisse em me provocar. Eu não tinha o comando da língua ou do cérebro, e talvez ele não pudesse adivinhar minha agonia. Mal tinha forças para escapar dele e de sua voz. Antes de me recuperar o suficiente para ver e ouvir, começou a amanhecer. E Nelly, vou te contar o pensamento recorrente que me fez temer pela minha sanidade. Pensei enquanto estava deitada, com minha cabeça contra a perna da mesa e meus olhos vagamente discernindo o quadrado cinza da janela, que eu estava enclausurada na cama com painéis de carvalho, lá no Morro dos Ventos Uivantes. Meu coração doeu por alguma grande dor, da qual, acabando de acordar, não consegui me lembrar. Eu ponderei e preocupei-me em descobrir o que poderia ser. E o mais estranho, todos os últimos 7 anos da minha vida ficaram em branco. Eu não lembrava de absolutamente nada. Eu era uma criança. Meu pai acabou de ser enterrado e minha miséria surgiu da separação entre mim e Heathcliff, imposta por Hindley. Eu estava deitada sozinha pela primeira vez. E despertando de um cochilo sombrio após uma noite de choro, levantei minha mão para empurrar os painéis. E ela alcançou o tampo da mesa. Eu arrastei ao longo do tapete, e então a memória retornou furiosamente. Minha angústia tardia foi engolida por um paroxismo de desespero. Não posso dizer por que me senti tão desgraçada. Deve ter sido desarranjo temporário, pois dificilmente há razão para isso. Mas supondo que aos 12 anos de idade fui arrancada do Morro dos Ventos e de tudo que eu tinha preço, e à época meu tudo era representado por Heathcliff, e de repente foi convertido na Sra. Linton, a senhora da Granja dos Tordos, a esposa de um estranho, uma exilada, e proscrita daí em diante, de tudo que tinha sido meu mundo. Você pode imaginar um vislumbre do abismo onde rastejei. Balance a cabeça o quanto quiser, Nelly. Você colaborou para os meus distúrbios. Você deveria ter falado com Edgar. De fato, deveria. E persuadi-lo a me deixar quieta. Ah, estou queimando. Gostaria de estar lá fora. De ser uma garota de novo. Meio selvagem, robusta e livre. E rindo dos ferimentos, não enlouquecendo com eles. Por que estou tão mudada? Por que meu sangue ferve por algumas palavras? Tenho certeza de que eu seria a mesma se estivesse entre as urzes naquelas colinas. Abra a janela novamente. Abra com firmeza. Rápido, por que você não se move? Porque não desejo que se resfrie até a morte. Respondi. Não vai me dar uma chance de vida, disse ela mal-humorada. No entanto, ainda não estou inválida. Eu mesma abrirei. Então, saindo da cama, antes que eu pudesse contê-la, Catherine atravessou o quarto de forma desequilibrada, abriu a janela e deixou o vento gelado percorrer seu corpo como uma adaga afiada. Supliquei para que saísse, e finalmente tentei forçá-la a sair da janela. Porém, logo descobri que sua força delirante superava em muito a minha. Ela estava delirando. Eu estava convencida disso por suas ações e alucinações subsequentes. Não havia lua, e tudo abaixo estava na escuridão enevoada. Nenhuma luz brilhava de qualquer casa longe ou perto. Aquelas no Morro dos Ventos Uivantes nunca ficavam visíveis, mas ela afirmou que as viu brilhar. Veja! Gritou ela com animação. Meu quarto! Aquele com a vela acesa e as árvores balançando diante dele. E a outra vela está no sótão de Joseph. Ele fica acordado até tarde, não é? Ele está esperando até que eu volte para casa para que possa trancar o portão. Bem, ele vai esperar um pouco ainda. É uma viagem difícil, de uma viajante com um coração triste. Devemos passar por Gimmerton para ir à igreja antes de fazer essa jornada. Nós enfrentamos juntos seus fantasmas muitas vezes, nos desafiando um ao outro a ficar entre os túmulos e pedir-lhes que viessem. Mas Heathcliff, se eu lhe desafiasse neste instante, você se aceitaria? Se sim, vou com você. Não ficarei lá sozinha. Eles podem me enterrar a mais de 3 metros de profundidade e ainda fazer a igreja desmoronar sobre mim. Mas eu não vou descansar até que você esteja comigo. Não vou descansar até que isso aconteça.
Ela fez uma pausa e retomou com um sorriso estranho. Ele está considerando o assunto. Preferia ir até ele em vez disso. Encontre uma maneira, então. Mas não através daquele cemitério. Como você é lento. Fique contente, pare de reclamar, você sempre me seguiu. Percebendo ser inútil argumentar contra sua insanidade, eu pensava em alguma forma de alcançar algo para envolver sobre ela, sem parar de segurá-la. Pois eu não podia confiar nela sozinha perto daquela janela. Quando, para minha consternação, ouvi o barulho da maçaneta da porta e o Sr. Linton entrou. Ele vinha da biblioteca, e de passagem, através do saguão, percebeu nossa conversa, e por curiosidade ou medo, foi atraído para examinar de perto o que significava aquela discussão naquela hora tardia. Ah, senhor! Exclamei, me antecipando a qualquer coisa que ele pudesse dizer diante da cena à sua frente e a atmosfera sombria no quarto, por conta do vento frio. A pobre patroa está doente, e me dá muito trabalho tentar contê-la. Não consigo convencê-la a ir para a cama. Venha e veja se o senhor consegue. Esqueça sua raiva, pois está difícil fazer com que se dobre a qualquer vontade, senão a dela própria. Catherine está doente? Perguntou, apressando-se em nossa direção. Feche a janela, Ellen. Catherine, por que você... Ele ficou em silêncio. A aparência abatida da Sra. Linton o atingiu, o deixando sem palavras, e ele só conseguia olhar dela para mim com um semblante de horror. Ela está fechada neste quarto, delirando. Continuei, e quase não comi nada e não admitiria seu estado a nenhum de nós, até esta noite. E por isso não pudemos informá-lo como estava, pois não sabíamos disso nós mesmos. Mas não é nada grave. Eu senti que proferi minhas explicações sem jeito. O patrão franziu a testa. Como isto não é nada grave, Ellen Dean? Disse ele severamente. Você deve prestar-me contas de forma mais clara, por me manter ignorante sobre isso. Ele pegou sua esposa nos braços e olhou para ela com angústia. No início, ela não deu a ele nenhum olhar de reconhecimento. O marido era invisível para seus olhos distantes. Seu delírio, entretanto, oscilava, distanciando o olhar da escuridão que assolava o exterior. Aos poucos, ela centrou sua atenção para quem a segurava. Ah, você veio, não é, Edgar Linton? Disse ela em um rompante de fúria. Você é uma daquelas coisas que sempre encontramos quando menos queremos, mas nunca quando queremos. Suponho que teremos um poço de lamentações, vejo que sim. Mas não podem me impedir de ir direto para minha casa, lá longe. Meu lugar de descanso, para onde vou antes da primavera acabar. Aí está, não entre os Linton. Olhe, sob o telhado da capela, mais ao ar livre, com uma simplória lápide. Faça o que quiser, você pode ficar com eles ou vir comigo. Catherine, o que você fez? Começou o patrão. Eu não sou nada para você. Você ama aquele desgraçado do Hit? Silêncio! Gritou a Sra. Linton. Shhh! Mencione esse nome mais uma vez e darei o assunto por encerrado, me atirando pela janela. Pode estar me tocando neste exato momento, mas minha alma estará no topo daquela colina antes de colocar as mãos em mim novamente. Não lhe quero, Edgar. Não preciso mais de você. Volte para seus livros. Estou feliz que tenha neles algum consolo, pois tudo o que tinha de mim se foi. A mente dela divaga, senhor. Interpus. Ela tem falado bobagens a noite inteira. Mas deixe-a ter atendimento adequado e repousar em silêncio que ela vai se recuperar. Daqui em diante devemos ser cautelosos para não a irritarmos. Não desejo mais nenhum conselho de sua parte. Respondeu o Sr. Linton. Sabia do temperamento de Catherine. E ainda assim me encorajou a provocá-la. Foi desumano de sua parte não me deixar a par do estado de minha esposa nestes 3 dias. Meses de doença não a teriam feito mudar tanto. Comecei a me defender, achando muito ruim ser culpada pela obstinação perversa de outra pessoa. Eu sabia que é da natureza da Sra. Linton ser geniosa, disse eu, mas não sabia que desejava fomentar seu temperamento feroz. Também não passou pela minha cabeça que, para agradá-la, eu deveria suportar a presença do Sr. Heathcliff que me foi imposta. Cumpri o dever de uma serva fiel em lhe dizer o que estava acontecendo, e é isso que recebo em troca por minha fidelidade. Bem, isso vai me ensinar a ter cuidado da próxima vez. Da próxima vez terá que descobrir por conta própria. A próxima vez que me contar alguma história será posta na rua, Ellen Dean. Respondeu ele. Suponho que prefere não ouvir nada a respeito, Sr. Linton. Disse eu. Heathcliff tem sua permissão para cortejar a senhorita e para que apareça em todas as oportunidades que sua ausência oferecer, com o propósito de envenenar a senhora contra você? Por mais confusa que Catherine estivesse, estava alerta à nossa discussão. Nellie, sua traidora! Exclamou ela, furiosa. Você é minha inimiga oculta. Sua bruxa. Então procura raios para nos ferir. Solte-me. Eu a farei lamentar.
Farei com que uive uma retratação. A fúria de um maníaco se acendeu sob suas sobrancelhas. Ela lutou desesperadamente para se desvencilhar dos braços de Linton. Não sentia o mínimo de vontade de prolongar aquele evento. E resolvendo procurar ajuda médica sob minha própria responsabilidade, deixei o quarto. Na passagem pelo jardim para chegar à estrada, em um local onde um gancho de freio é empurrado contra a parede, vi algo branco se mover de forma irregular, evidentemente por outro agente que não o vento. Apesar da minha pressa, fiquei para examiná-lo, para que afastasse da cabeça a ideia de que era uma criatura do outro mundo. Minha surpresa e perplexidade foram grandes ao descobrir, pelo toque mais do que pela visão, a cadela da senhorita Isabela, Fanny, suspensa por um lenço, e quase em seus últimos suspiros. Rapidamente libertei o animal e caminhei com ela para o jardim. Eu a havia visto seguir sua dona para o quarto, quando foi para a cama, e me perguntei como ela saiu de lá, e quem poderia ser o desalmado que a tratou daquela forma. Enquanto desatava o nó em volta do gancho, parecia-me que eu repetidamente ouvia a batida de pés de cavalos galopando a alguma distância. Mas havia tantas coisas para ocupar minhas reflexões que eu dificilmente pensei na circunstância em que ouvi aquele som estranho, naquele local às 2 horas da manhã. Felizmente, o Sr. Kennedy estava saindo de sua casa para ver um paciente na aldeia quando subi a rua, e meu relato sobre os delírios de Catherine Linton induziu-o a me acompanhar de volta imediatamente. Ele era um homem simples e rude, e não teve escrúpulos em falar de suas dúvidas sobre a sobrevivência dela a este segundo ataque, a menos que ela fosse mais submissa às suas instruções do que havia se mostrado antes. Nellie Dean, disse ele, não posso deixar de imaginar que há uma causa extra para isso. O que tem acontecido na granja? Temos ouvido relatos estranhos por aqui. Uma moça robusta e vigorosa como Catherine não adoece por uma bagatela, e pessoas com o gênio dela nunca deveriam ficar doentes. É um trabalho duro fazê-los cumprir nossas recomendações para que se recuperem de febres e coisas assim. Como isso começou? O Sr. Linton irá informá-lo. Respondi. Mas já está familiarizado com as disposições violentas dos Earnshaw. E a Sra. Linton derrota todos eles. Posso adiantar-lhe que tudo teve início com uma discussão. Teve um desmaio ou algo assim, segundo o que ela relatou, pois ela saiu correndo e se trancou no quarto depois da briga. Depois do ocorrido, se recusou a comer e alternadamente delira, e fica em um estado em que parece que está sonhando. Mas sua mente está cheia de todos os tipos de ideias estranhas e ilusões. Será que o Sr. Linton ficará arrependido por ter discutido com ela? Observou Kenneth, interrogativamente. Arrependido? Ele vai ficar de coração partido se alguma coisa acontecer a Catherine. Respondi. Não alarme mais do que o necessário. Bem, eu disse a ele para tomar cuidado. Respondeu. Terá que lidar com as consequências de negligenciar meu aviso. Ele tem falado com o Sr. Heathcliff ultimamente? Heathcliff visita frequentemente a granja. Respondi. Embora mais por ele e Catherine terem crescido juntos do que pela estima do Sr. Linton. No momento, sua presença é dispensável devido a algumas aspirações presunçosas que manifestou pela senhorita Linton. Dificilmente acho que ele volte a ser bem-vindo na granja. E a senhorita Linton o ignora? Questionou o médico. Ela não me confidencia nada. Respondi, relutante em continuar naquele tema. Não, ela é bem engenhosa. Comentou ele, balançando a cabeça. Faz o que lhe vem à cabeça. Mas é uma verdadeira idiota. Disseram-me que ontem à noite, e uma linda noite, que a viram caminhando junto a Heathcliff na plantação nos fundos de sua casa, e que esse passeio durou mais de 2 horas. Que ele a pressionou para que não entrasse novamente em casa, mas que montasse seu cavalo e partisse para longe com ele. Meu informante disse que ela só conseguiu dissuadi-lo de tal ideia após prometer que estaria preparada para isso no encontro seguinte, que não sei quando seria. Diga ao Sr. Linton para manter-se vigilante. Essa notícia me encheu de novos medos. Ultrapassei Kenneth e corri a maior parte do caminho de volta. A cachorrinha ainda estava ganindo no jardim. Parei e abri o portão para que entrasse, mas em vez de ir para a porta da casa, ela corria para cima e para baixo, farejando a grama, e teria fugido para a estrada se eu não a tivesse agarrado e levado comigo. Ao subir para o quarto de Isabela, minhas suspeitas foram confirmadas. Não havia ninguém lá. Se eu tivesse chegado algumas horas mais cedo, talvez pudéssemos ter prevenido a doença da Sra. Linton. Mas o que poderia ser feito naquele momento? As chances de alcançá-los era remota, e para tanto, alguém deveria sair imediatamente atrás deles. Eu não seria essa pessoa, no entanto. Não estava disposta a movimentar a família e a espalhar a discórdia dentro da casa. Menos ainda, a informar ao patrão,
que estava absorto em suas próprias calamidades e não teria condições de suportar mais um duro golpe como aquele. Não vislumbrei nenhuma alternativa além de segurar minha língua e permitir que as coisas seguissem seu curso. Quando Kenneth chegou, fui anunciá-lo com um semblante apreensivo que mal consegui disfarçar. Catherine estava deitada em um sono agitado. Seu marido tinha conseguido acalmar o excesso de frenesi. Ele estava sobre o travesseiro dela, observando cada sombra e cada mudança de seus traços dolorosamente expressivos. O médico, ao examinar o caso por si mesmo, falou com ele esperançoso de que ela tivesse uma boa recuperação, desde que pudéssemos preservar a tranquilidade perfeita e constante em torno dela. Para mim, o que ele quis dizer é que o perigo ameaçador não era tanto a morte, mas a alienação mental permanente. Eu não preguei os olhos naquela noite, nem o Sr. Linton. Na verdade, nem fomos para a cama, e os criados levantaram-se muito antes da hora habitual, movendo-se pela casa com passos furtivos e sussurrando entre si, quando eventualmente se esbarravam. Todos estavam de pé, menos a senhorita Isabela. Eles então comentaram quão pesado estava seu sono. Seu irmão também perguntou se ela havia se levantado e parecia impaciente por sua presença, e magoado por ela ter se mostrado tão pouco preocupada com a cunhada. Tremi de medo de que ele me mandasse chamá-la, mas fui poupada da dor de ser a primeira a anunciar sua fuga. Uma das criadas, uma mocinha dispersa que fora a Gimmerton fazer alguma coisa, subiu as escadas ofegante, boquiaberta e correu para a sala aos berros. Ah, por Deus, o que ainda nos falta acontecer? Patrão, nossa jovem senhorita... Pare de gritar! Exclamei apressadamente, furiosa com sua maneira clamorosa. Fale mais baixo, Mary. Qual é o problema? Disse o Sr. Linton. O que há de errado com a senhorita? Ela se foi. O Sr. Heathcliff fugiu com ela. Engasgou a menina. Isso não é verdade, exclamou Linton, levantando-se em agitação. Não é possível. De onde tirou essa ideia absurda? Ellen Dean vai procurá-la. Inacreditável isto. Não pode ser verdade. Enquanto falava, ele levou a criada até a porta, e em seguida repetiu que desejava saber suas razões para tal afirmação. Ora, conheci na estrada um rapaz que busca leite aqui, gaguejou ela. E ele perguntou se não estávamos com problemas na granja. Eu pensei que ele falasse da doença da senhora, então respondi que sim. Então ele disse, ah, sim, alguém foi atrás deles então? O fitei sem saber o que responder, e ao perceber que eu não sabia do que ele falava, me contou como um cavalheiro e uma senhora pararam, não muito depois da meia-noite, para comprar uma ferradura para o cavalo em uma oficina de ferreiro, a 3 quilômetros de Gimmerton. Contou-me que a senhorita, filha do ferreiro, ao espiar quem era àquela hora, os reconheceu e percebeu, ao colocar um soberano nas mãos de seu pai para pagamento, que o homem era Heathcliff, já que é difícil confundi-lo. A moça tinha uma capa sobre o rosto, mas tendo desejado um gole d'água, enquanto ela bebeu, a capa caiu para trás. E ela viu muito bem que era a senhorita. Isabela. Heathcliff segurava as rédeas dos 2 cavalos enquanto se afastavam da aldeia, e tomaram a estrada o mais rápido que lhes foi possível. A moça não disse nada para o pai dela, mas espalhou a notícia aos 4 cantos de Gimmerton esta manhã. Corri e espiei o quarto de Isabela para manter as aparências, confirmando quando voltei a declaração da criada. O Sr. Linton retomou seu assento ao lado da cama. Na minha reentrada, ele ergueu os olhos e leu em meu rosto o significado da expressão pálida que meu semblante carregava. Ele apenas abaixou a cabeça, em silêncio. Devemos tentar quaisquer medidas para alcançá-los e trazê-la de volta, disse eu. Como devemos fazer? Ela foi por conta própria, respondeu o senhor. Ela tinha o direito de ir se assim quisesse. Não quero que me incomodem mais com esse assunto. A partir deste instante, Isabela é apenas minha irmã no nome, não por eu tê-la renegado, mas por ela o ter feito comigo. E isso foi tudo o que ele disse sobre o assunto. Não quis saber mais sobre a fuga da irmã ou mencioná-la de qualquer forma, exceto quando me orientou a enviar seus pertences para seu novo lar, onde quer que fosse quando descobríssemos.